Sejam bem-vindos, eu sou Val Gomes, diretora e produtora cinematográfica. Eu estou aqui com Vinícius de Oliveira e para uma nossa conversa de mais um A Caixa Preta, uma conversa feita por quem e para quem ama o cinema. Não esqueçam de comentar e dar um like no nosso canal. Bom, Vinícius, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa conversa. Você tem uma carreira muito extensa, mas eu vou dar só vou falar algumas coisinhas para o nosso espectador te conhecer melhor. Então, assim, você é um rosto que quem te vê agora não lembra, mas é um rosto muito familiar, né? Que você começou a carreira com Central do Brasil, né? Que foi lançado nos anos 2000, produzido acho que em 97, e de lá para cá você fez uma série de trabalhos. Você foi apresentador mirim em alguns programas, você esteve em vários outros filmes do Walter Salles, né, como Abril Despedaçado, Linha de Passe, você fez teatro, séries, e também agora está dirigindo seus próprios filmes. Então, assim, gente, quem quiser conhecer mais a carreira do Vinícius, dá uma olhada na bio que a gente está colocando aqui no canal, para a gente ganhar tempo na nossa conversa e não eu falando da biografia dele. Vini, você entrou para o elenco de Central do Brasil. Eu queria que você contasse dessa sua chegada ao cinema, como que foi? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui batendo esse papo. Bom, Central, enfim, eu cheguei no cinema pelo Central, né? E de uma maneira muito inusitada, porque inicialmente, quando era moleque, não pensava em ser ator, muito pelo contrário. Como todo moleque brasileiro, né, no país do futebol, eu queria ser jogador de futebol, mas por uma coincidência do destino, eu acabei encontrando o Walter Salles, diretor do filme, no aeroporto Santos Dumont, porque eu trabalhava lá na época como engraxate, no Rio de Janeiro, e ele acabou me convidando para fazer o teste para o filme, e acabou dando certo. E hoje estamos aqui. Que incrível, que incrível. É engraçado, né, que a vida tem um livro do Milan Kundera que ele começa assim, que a gente vive o presente como se tivesse de olhos vendados, que só mais para frente a gente vai entender a importância dos fatos e etc. Então, assim, agora que você pode olhar pelo retrovisor, como você vê esse seu início de carreira com pessoas incríveis, com atrizes incríveis como Fernanda Montenegro e Marília Pêra? Eu sempre faço essa reflexão, né? Enfim, esse processo de resiliência que eu acho importante, né? Não só para minha vida pessoal, mas também para a carreira, né? Sempre os momentos que eu tô e, enfim, as coisas que eu tô fazendo. E vejo como uma situação, para além de inusitada, incrível, porque é isso, né? Começar um trabalho já muito novo e com pessoas de excelência, né? Como o Walter, como a Fernanda, Matheus Nastergalli, Otton Bastos, Otávio Augusto, Marília Pêra, sabe? Um elenco que já estava nas suas carreiras, né, há muito tempo e que já estavam consagrados, né, no país. E isso me trouxe me trouxe coisas boas, né? Porque justamente eu conseguia vislumbrar o profissionalismo dessas pessoas, apesar de não conhecer, né? Porque eu não acompanhava os trabalhos, né, deles e da própria Fernanda. Eu não sabia, quando era moleque, que a Fernanda era a Fernanda Montenegro, né? Mas ao mesmo tempo de estar no set com ela e ver o trabalho daquela profissional, era assim, algo extraordinário e que me enchia os olhos, e que toda vez que eu vou falar sobre profissionais, sobre profissionalismo, pessoas que vêm na minha cabeça, a Fernanda, sem dúvida nenhuma, é a primeira, assim. Como espelho, sabe? Onde eu olho e falo, pô, tô trabalhando para chegar, sei lá, 10% do que ela é. Você entende? Enfim, talento inigualável e isso, né? A pessoa que chega no set, que
que é uma estrela por si só, mas ao mesmo tempo não tem um comportamento de estrela que faz milhares de pedidos e não sei o quê, e é uma pessoa chata, muito pelo contrário, né? Uma profissional tão íntegra, né, que facilita o trabalho dos outros no entorno. Então, para mim, esse espelho é muito importante e é o que eu trago assim, para minha vida até hoje, assim, vida pessoal e profissional. Assim como o Walter também, que era outro profissional, que é um profissional extraordinário ali na direção. Sempre me chamou muita atenção o processo dele de dirigir o elenco, de comandar o set de filmagem. Tanto que naquele momento, curiosamente, eu acho que eu tinha mais certeza que queria ser diretor de cinema do que ator. Né? Foi um processo assim, tanto que eu decidi, vou estudar cinema, vou seguir, mas porque eu quero ser muito diretor. É claro que nunca pensei em abandonar a carreira de ator, né? E vim trabalhando até lá. Mas a coisa da direção me chamou muito a atenção nesse primeiro momento. E como você disse, hoje em dia, enfim, trabalho, vou atrás para poder fazer minhas coisas, dirigir, e logo menos dirigir um longa, enfim, a gente já tem realizados e finalizando o outro, enfim, esse processo. A gente vai ficar ainda um pouquinho no Central do Brasil, depois a gente desenvolve mais, tá? Já tem 2 décadas, né, do lançamento do Central do Brasil. E aí, assim, como que você avalia os principais fatores de sucesso do filme? O que você atribui, assim? Bom, 2 décadas e meia, né? São 25 anos de lançamento. Bastante tempo. Olha, eu atribuo, enfim, diversos fatores, né? Eu acho que num primeiro momento a necessidade da retomada do cinema nacional, né? Que a gente passou por esse período de carência, né? De abandono do cinema e tudo mais, a história que a gente já conhece ali na década de 90, início. E aí a gente vem com a retomada e Central do Brasil, né, ele meio que concretiza essa retomada, né? Ele mostra que é possível a gente de fato avançar com o nosso cinema e trazer novas histórias. E a história em si, né, é muito comovente, porque é uma história muito humana, né, que pega 2 personagens, né, Dora e Josué, que estão em busca da humanização, em busca do autoconhecimento, em busca de um país que estava perdido naquele momento, né? Um país que não via saídas e aquilo está muito refletido nesses 2 personagens. São 2 personagens muito crus, né? De inclusive embates, né? Não é aquela história bonitinha que fica o tempo todo juntos e tem um final feliz. Muito pelo contrário, né? Vão se reconhecendo, vão se entendendo como seres humanos, mas através dos embates, das diferenças e das indiferenças. Então, isso mexeu muito com o público, né, com o espectador, e mexe até hoje. Né? Tanto que eu acho que é um filme atemporal. Né? As pessoas assistem hoje em dia e não veem como um filme ultrapassado, um filme antigo, muito pelo contrário. A emoção ainda é a mesma. Principalmente porque hoje em dia, com a coisa do advento da tecnologia e a ultra-informação, e a gente faz tudo, né, de maneira impessoal, né? Naquele momento, nesse filme, a gente tem a total enfim, proximidade desses personagens, né? Não tem nada de tecnologia, não tem... Enfim, então essa humanização eu acho que reverbera hoje em dia também, porque eu acho que acredito que sente falta disso. E é muito interessante, né, que o filme faz um retrato do Brasil, você fez do ponto de vista cinematográfico e tal. E eu nasci na periferia de Itaquera, que é em São Paulo, né? E tem uma forte migração de nordestinos, de pessoas, minha família mesmo, vieram do Paraná, mas minha mãe nasceu na Bahia, meu pai no Piauí, enfim, e foram morar no Paraná e vieram para São Paulo. Então, tinha uma forte migração. E eu escrevia cartas para as minhas vizinhas. Ah, não acredito, jura? Juro. Então, eu escrevi assim, acho que eu sei até o endereço de cor do Pernambuco, de tanto escrever a carta. Nossa. Então, me comoveu muito quando assisti Central do Brasil, né? Então, acho que tem muitas facetas que você está falando, assim. Tanto que depois eu assisti o do Walter, o Socorro Nobre. Sim, que dá origem ao Central do Brasil, né? E você sabe a história que quer contar para o espectador do Socorro Nobre? Sei.
Bom, é muito curioso, né? Porque, enfim, a Socorro Nobre, uma mulher que ela foi presa por uma situação infeliz, mas na prisão ela gostava de ler e lia revistas e via revistas, e ela acompanhava muito o trabalho do Franz Kreisberg, né? Um artista plástico incrível que pegava coisas da natureza que eram queimadas e transformava em obras de arte, né? E ela ficou tão encantada com esse movimento, com o Kreisberg, que ela resolveu escrever carta para ele. E se comunicava de uma certa forma, né? Volta e meia ele respondia uma carta e tal. E num determinado momento, o Walter, que era muito parceiro dele, estava junto e o Kreisberg mostrou as cartas, né, da Socorro para ele. E o Walter super se interessou pela história dela, por ela, e foi fazer um documentário dela na prisão, enfim, dessa relação dela com o Kreisberg, com a arte do Kreisberg. E a partir daí ele teve a ideia do Central. Eu acho incrível, porque eu assisti também o documentário com o Franz Kreisberg, que ele faz o documentário e aí o Franz mostra essa carta para ele. Mas assim, é incrível. Assistam Socorro Nobre, que é maravilhoso. Então eu fiquei muito comovida assim, por essa história, né? Então, é muito curioso, porque é isso, Central, para além disso tudo, as pessoas se reconhecem muito fortemente dentro desse filme. Seja, sei lá, como você que escrevia cartas, ou então uma história familiar de distância de pai com filha, ou até pessoas que decidiram fazer cinema porque viram Central do Brasil, justamente nesse momento de resgate, né, no cinema, como eu falei ali no início. E eu encontro muito essas pessoas, né, na minha vida até hoje, né? Sempre que sou abordado pelo filme, é para contar uma história curiosa, assim, não é uma coisa de tietagem nem nada disso. Tem sempre algo muito curioso. Enfim, hoje em dia eu trabalho com diretores e diretoras que só me dirigiram porque assistiram Central e resolveram estudar cinema. Que legal. E tem muitos outros filmes que você fez mesmo com o Walter que são referência, né? Que é o Linha de Passe, que se passa aqui na periferia da Zona Leste, que você tem um jogador de futebol. Exato, né? Exato. Ali eu resgatei um pouco a história que eu queria, enfim, inicialmente ter dado para minha vida, mas tá ótimo do jeito que tá. Vini, é muito comum quando atores que são jovens e fazem sucesso, eles ficam um pouco à deriva e depois não sabem muito para que lado ir, enfim. E você construiu uma carreira sólida, né? Você conseguiu sair desse lugar à deriva e construir um lugar para você no audiovisual. E você já falou bastante sobre o impacto do Central do Brasil na sua vida. Mas se tiver outros aspectos que você queira falar, fique à vontade. Tá. Enfim, curiosamente, Central também é culpado por eu ter passado muito bem por esse lugar nesse ato, né, nesse limbo que a gente passa ali na adolescência, porque Central me trouxe pessoas incríveis, que estão do meu lado até hoje, como é minha mãe de criação, que é a Ana Paula, e o meu tio, Gabriel, que foram pessoas assim, essenciais para o meu crescimento, desenvolvimento psicológico e de escola também. Sempre foram pessoas que estavam do meu lado e me dando a consciência do que eu estava vivendo, do que eu estava passando. E nunca foram pessoas que ficavam, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê, tem que ir atrás, tal. Falaram, não, calma, é isso que acontece, faz parte. Poxa, o importante agora é focar nos estudos, que logo, logo você retoma. Né? E foi assim que eu consegui passar numa boa, nunca tive nenhuma crise nesse lugar. Mas ao mesmo tempo, enfim, quando retomasse, que foi com Linha de Passe, né, eu tive um hiato até voltar a filmar, que foi com Linha de Passe, de uns 5, 6 anos, mais ou menos, de fazer uma coisa grande. Eu estava ansioso de voltar, de retomar, né, para o cinema, mas com um trabalho bacana, com uma história legal, uma história que eu já sabia que ia fazer parte do filme, porque surgiu mais ou menos ali na época do Abril Despedaçado, que eu estava fazendo com o Walter, que ele queria contar essa história dessa família, enfim, e o primeiro personagem que surgiu foi realmente jogador de futebol,
porque é um filme também inspirado no documentário Futebol, do João Moreira Salles, do irmão do Walter. E aí, enfim, muitos personagens, e ele, né, pegou esse personagem e depois foi desenvolvendo os outros. Inicialmente ele me convidou para fazer esse personagem. Então, enfim, tinha esse lugar de preocupação de voltar a filmar e fazer algo bom, bacana, e dizer que, olha, né, não foi só sorte ali quando um moleque, né, aquela coisa, mas também cresci, desenvolvi, e hoje em dia eu acho que eu consigo seguir como adulto e um profissional bacana que entrega os trabalhos bem. Entendi. Então teve um apoio no sentido de você continuar estudando, saber que você quer ator, você gostaria de continuar sendo ator, mas dentro do lugar mais sólido, né? Perfeito. Sem ansiedade. Tipo, Sem ansiedade, total, É porque eu também nunca tive isso, eu acho que é uma coisa natural minha, assim, eu não sou muito ansioso nesse lugar. Não sou preocupado com fama, nada disso, então fui no tempo, assim. Eu tenho uma coisa de saber lidar com o tempo, né? Não é que eu fico esperando, né? Mas as coisas, tem coisas que não estão no meu alcance, né? Então não consigo puxar mais rápido do que o tempo pode oferecer, né? O que eu consigo nesse lugar eu fico mais positivando as coisas, não, vai dar certo, vai acontecer, o que eu posso fazer aqui enquanto eu espero, e vou nesse lugar, sabe? Vou tateando, mas sempre com muito cuidado e sem realmente criar essa ansiedade, enfim, pode se tornar uma depressão, alguma coisa que não é legal. Entendi. Você tem algumas experiências no canal... Vou ler aqui a perguntinha, tá? Você protagonizou Santo Forte, primeira série brasileira do canal AXN, além de atuar em outros canais. Mesmo na era do streaming, você acha que as TVs fechadas tá sendo interessante, está conseguindo proporcionar alguma experiência para o público interessante? Qual que é a sua opinião? Eu acho que sim, eu acho que inicialmente, enfim, falando como artista, né, executor, né, de obras, abriu-se um espaço muito maior para a gente poder trabalhar, né, para uma gama maior de profissionais, seja na parte técnica como na parte artística. Eu acho que para o público, enfim, acrescenta mais histórias, mais tudo, né, porque histórias é o que não falta para a gente poder contar. Eu acho que a gente vem num processo bacana de evolução, de roteiros bons, boas direções, interpretações e diversos gostos, né? Acho que tem de tudo para quanto é lado e eu acho interessante esse cardápio que a gente está conseguindo oferecer para o público, porque, enfim, cada um escolhe o que quer assistir. Então, eu acho que a gente está nesse processo de riqueza que eu acho que acredito que tem que seguir e que vai seguir dessa forma. E a sua experiência como ator te ajuda no processo de ser diretor? Como foi essa confluência? Se você quiser falar também um pouco dos seus papéis no teatro. Vamos falar do teatro primeiro, aí a gente volta. Teatro, eu me aposentei cedo, né? Hoje em dia eu não faço teatro, na verdade tem bastante tempo. Mas eu comecei num processo muito bacana, muito rico, que foi com um monólogo, né, sobre Carlos Drummond de Andrade. Né? Eu vivenciava as poesias do Drummond, né, na época de infância dele, de juventude, onde ele descobriu o amor, enfim, aí tinha as crises de escrita, e eu interpretava diversas poesias que estavam nesse lugar. E foi um espetáculo muito bonito, não era um recital, enfim, a gente viajou, fez em vários lugares, Itabira, inclusive, a cidade do Drummond, assim, foi uma experiência riquíssima. Depois eu fiz Eles Não Usam Black Tie, que o Marcos Vinícius Faustini dirigiu, um diretor de teatro e hoje em dia também de cinema do Rio de Janeiro, incrível, foi secretário de Cultura recentemente lá. Fiz com a Ana Lúcia Torres, Sebastião Vasconcelos, Eduardo Moscovis, uma galera bem massa. Fiz também um espetáculo divertido com um amigo em comum, nosso, o Tadeu, que chama Carro de Paulista. Ele estava em cartaz há bastante tempo aqui, e aí eu conheci esse amigo e ele me apresentou o diretor e o produtor, e estava faltando, enfim, estava trocando um ator. E aí me convidaram para fazer e eu fiz uma temporada, foi divertido.
E aí depois disso me aposentei. Não quis mais fazer teatro, porque teatro, enfim, eu respeito logicamente, né, a história do teatro, quem faz teatro, todo profissional, tudo, mas eu não vejo que é para mim. Eu não me reconheço num palco de teatro e nem o processo, né, de construção de uma peça, tudo isso. Para mim é diferente, é em outro lugar e que eu não consigo me ver ali, sabe? Não é um lugar de extrema satisfação, de extremo prazer. Então, por isso eu falei, tudo bem, faz parte, né? Eu sou ator, mas não é porque eu sou ator que eu sou obrigado a fazer tais coisas porque todo mundo faz, ou a grande maioria faz. Não. Né? E, enfim, nasci no audiovisual, vim do audiovisual, me entendi ali e acho que eu consigo seguir um caminho, né? Como tenho seguido até aqui. Então, deixei o teatro para quem tem mais capacidade e se envolve mais. Como diria a Fernandona, né? Ela falava o seguinte, meu filho, minha filha, se você quer fazer... Ela primeiro falava, não faça teatro. Não faça. Quer muito fazer? Você tem profunda identificação? Então faça. Agora, se é mais ou menos, não faça. Entendeu? Foi o meu caso. Era assim, mais ou menos, não era uma coisa de extremo prazer. Então, eu preferi seguir só no audiovisual mesmo. Não, e é bacana, eu acho que faz parte do processo de amadurecimento, né? Sim, reconhecer total. onde que você quer se dedicar, o que você se identifica, o que é prazeroso, o que você quer fazer. Ser adulto é isso, né? Exatamente, é sobre isso, eu acho também. Ser adulto é isso. Vamos falar dos seus filmes. Conta pra gente um pouco da sua trajetória como diretor. Então, assim, o que você fez, quem estava nos seus filmes, se já foi lançado, não foi lançado, enfim, do passado, do presente e do futuro. Fiz, enfim, curtinhas, comecei com um curta de 1 minuto, para o Festival do Minuto, onde as atrizes me convidaram para... Elas escreveram o texto, né? Tem sempre aqueles desafios lá no Festival do Minuto, e temas, né, diferentes, e um dos temas era o que as mulheres fazem quando vão ao banheiro juntas. E aí, enfim, elas vieram com uma ideia ótima, né? E, enfim, a gente executou esse curtinha de 1 minuto, que está lá no site do Festival do Minuto. Depois eu fiz um curta que chama Casa de Família, de um autor bacana, o João Fábio Cabral, que a gente ficou um tempinho em cartaz na Filme, um streaming brasileiro, pequeno, mas de curtas, bem bacana, né, que dá oportunidade para um monte de gente. Fiz um outro curta também, mais pensando para engrossar uma bíblia de série que a gente estava tentando vender, mas aí a gente filmou como se fosse um piloto, mas aí, enfim, a gente viu que daria um curtinha legal, botamos pro curta e aí mandamos para alguns festivais, e aí rolou, enfim, alguns festivais a gente ganhou menção rosa, um festival ganhei melhor direção. Qual que é o nome desse curta? Esse chama Intolerantes. E recentemente filmei um outro curta que chama Sobre a Dor, que está sendo finalizado. Eu realizei com a Liliana Bernardt, que é uma diretora, atriz e crítica também, e minha parceira. E a gente está finalizando, é sobre a história de... A gente pegou um livro que uma amiga em comum lançou recentemente, a Renata Girioli, que ela lançou poemas que narram a experiência infeliz que ela teve no relacionamento, né? Relacionamento abusivo. E aí a gente pegou esse livro, pensou, acho que dá para filmar isso aqui. E aí a gente filma, enfim, as histórias, as passagens de alguns poemas, e tem os offs que ela vai narrando, enfim, é bem interessante. E é um filme que ele é experimental, tem um lugar de experimental, né? Curta a gente sempre gosta de fazer uma coisinha porque eu acho que é o momento, né? E é o lugar. Mas ele é realista no sentido de retratar a história? Como que é? Não, só por saber, eu tô tentando imaginar uma poesia. Então, pois é. Então, é difícil de falar, mas ele tem sim o lugar
realista, mas ao mesmo tempo não realista. Enfim, tem o experimento, né? Como a gente tenta meio que fazer um livro, cinema, enfim, é diferente, mas nem tanto. E é possível de entender, de se envolver com a história. E, enfim, e agora a gente está nesse processo de finalização. Vocês estão produzindo? Não, a gente está finalizando com a Elixir Entretenimento, do Denis Feijão, que é o produtor. Ah, isso que eu queria saber. Quem são os produtores do seu curta? Então, inicialmente eu que estava sempre à frente de tudo, bancando todos, mas agora nesse último, a Elixir, que é uma produtora grande aqui de São Paulo, enfim, que produz coisas, produziu uma série que eu faço também. Eles estão com a gente, e, enfim, e está sendo muito massa essa parceria. Qual que é a sua inspiração, tanto para o seu trabalho como diretor, como ator? Existe uma inspiração, algo que te move? Cara, a vida em si, as experiências empíricas. Eu gosto de sempre observar, eu sou muito observador, né? Sei lá, se a gente estiver sempre num lugar, talvez eu seja a pessoa que menos fale, mas a pessoa que mais observa. E tudo me interessa, assim, as histórias me interessam, o ser humano me interessa, a complexidade humana me interessa. Então isso me move, assim, contar as histórias, principalmente como diretor, né? E claro, como ator a gente tenta sempre buscar algo parecido, mas enfim, a gente acaba fazendo o que surge e a gente acha interessante, mas ao mesmo tempo, através, enfim, desse acúmulo de experiências, a gente tenta trazer para os personagens. Mas eu acho que o principal sem dúvida nenhuma, a vida, assim. Não tem lugar que eu não vá, que eu não fique olhando, observando, que eu fique na minha inicialmente, só olhando, só entendendo, vendo o movimento, o ir e vir das pessoas e absorvendo todas essas histórias, todos esses acontecimentos, né, e as pessoas que vão surgindo. Bacana. E você pode contar para a gente um pouco no que você está trabalhando, seja em projetos seus, como de outros diretores? Sim, bom, agora eu estou no ar com uma série que chama Unidade Básica, é a terceira temporada dessa série, produzida pela Gulani e o canal Universal. E é uma série das irmãs Petas, Ana Peta e Helena Peta, junto com o Newton Canito, que desenvolveram. E é uma série muito bacana que fala sobre o SUS, né, sobre a atenção primária à saúde, fundamental. Estou para lançar uma segunda temporada que é produzida lá pela Elixir e o Denis Feijão, que chama Um Dia Qualquer, que lançou a primeira temporada no canal Space, e ela está disponível no HBO Max. E a gente fez uma segunda temporada muito bacana lá no Rio de Janeiro, que o Augusto Madeira e a Mariana Nunes são protagonistas, que é sobre, enfim, o movimento das milícias no Rio, né? Não sei se as pessoas estão muito por dentro, enfim, deveriam estar, né? Porque tivemos, né, recentemente um dos milicianos, pelo menos que a gente imagina na presidência da República, enfim. Mas sobre isso, esse movimento, como que é... o nome dessa série? Desculpa. Um Dia Qualquer. Um Dia Qualquer. E eu faço um miliciano bem malvadão, diga-se. E é uma série que retrata uma história X de um miliciano ou que ela explica a construção? Explica a construção, mas muito baseada em histórias reais, assim. A gente pega histórias que aconteceram e, claro, né, para a gente não ter que fazer igualzinho, a gente dá uma, enfim, aquela brincadeira de ficcionar, né? É que você trouxe só nos seus trabalhos 2 problemas que a gente tem no Brasil. Exatamente. Um, que é a questão da saúde, né? Assim, quer dizer, não que o SUS é a solução, né? Sim, exato. O Sistema Único de Saúde é um sistema, quem nasceu antes dos anos 80 não entende que era um pobre usar um serviço público de saúde, que não tinha, né? Você não tinha acesso ao que a gente hoje considera ainda com várias imperfeições, claro que precisa ser melhorado, precisa ter mais profissionais, etc.
quem vivia nos anos 80 não sabe como que era, que você não tinha hospitais, você tinha que os pobres iam para Santa Casas, você não tinha outro tipo de atendimento, né? Então, eu considero super importante. E outro aspecto, vou aproveitar também aqui que eu sou faladeira, é que eu li recentemente uma entrevista de uma freira que dirigia o Santa Marcelina, que é uma rede de hospitais que tem na Zona Leste, etc. E ele é canadense. E uma das questões é que no Canadá a saúde pública, a saúde da família, é obrigatório, uma coisa que a gente não tem aqui, né? Então, quem vai para o serviço público são os militantes. Você não tem uma formação para o atendimento, a saúde da família, assim, para um atendimento no SUS. Assim, as pessoas veem como uma forma de ganhar dinheiro. Bom, esse é o meu parênteses aqui sobre o SUS. E outra questão é a questão das milícias, né? Que é o problema que é a segurança pública no Brasil. A gente, na Constituição de 88, a única comissão que você não tinha pessoas da sociedade civil, seja instituições ou de organizações da sociedade civil, é a Comissão de Segurança Pública. Então, a gente até hoje não conseguiu pensar uma segurança pública que não atendesse as corporações. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, né? E a gente vive isso, que é as milícias, o reflexo disso são as milícias. Perfeito. Não, e o Rio de Janeiro enfim, eu acho que é o total reflexo disso, né? Porque nos últimos 5 governadores do estado, os 5 foram presos e todos se elegeram dizendo que iam melhorar a segurança, que iam fazer isso e aquilo outro, e nada fizeram, muito pelo contrário, ficaram mancomunados, né, com o que de pior tem no Rio de Janeiro e estão presos, né? E o investimento de segurança no Rio de Janeiro é uma coisa assim altíssima, absurda, é muito absurda, é tanto dinheiro que é assim, de perder de vista. E nada foi feito e a gente está num momento assim terrível, né? Recentemente o que aconteceu no Rio de Janeiro, gente, na Zona Oeste, coisa absurda, né? Uma cidade parar, uma região parar por conta de milícias. Sabe, é uma cidade histórica, uma cidade que foi capital do país, é uma cidade que é um ponto turístico fortíssimo de um país. Você não tem ingerência sobre isso, assim, é muito preocupante, né? Então, é muito triste ver a população sofrendo isso, mas ao mesmo tempo eu acho que a população também tem certa culpa porque não sabe eleger bons candidatos, né? Não sabe eleger governadores. Não à toa os outros são presos. Então, eu acho que também é uma questão de evolução, de cabeça, né? Para mudar a chavinha e tentar transformar. Enfim, é essa questão que a gente, né, das milícias que a gente acaba abordando nesse trabalho, num dia qualquer, que está muito urgente, né? Está muito aí. E ele está disponível onde? A primeira temporada na HBO Max. Legal. E aí a segunda temporada lança no Space, e eu acho que, enfim, passa passa no canal e depois, em seguida, deve entrar para o streaming. E... Quer falar? Não, pode falar. Enfim, seguindo com outros trabalhos, tem filmes para lançar, tem um filme que acabou de passar no Festival do Rio, que chama Ana, um filme completamente independente, dinheiro do bolso do diretor, que é o Marcos Vinícius Faustini, que dirigiu a peça que eu falei, Eles Não Usam Black Tie, aqui em São Paulo. E, cara, um filme que eu fiz com muito carinho, a gente fez na garra, fui filmar esse longa enquanto fazia uma série aqui em São Paulo. Nas minhas folgas eu ia para o Rio e filmava. Mas é uma história muito bacana, que também fala ali da periferia do Rio de Janeiro, né? Pessoas que tentam sobreviver. O personagem é bacana. E é um filme singelo e é um lugar onde eu gosto de trabalhar, que é o cinema independente, é um cinema com carinho, artesanal, uma equipe pequena, sabe?
e onde a gente consegue trocar, né, trocar ideias bacanas, e não só fazer uma obra e entregar, enfim, de qualquer jeito. Esse filme está rodando festivais. Tem um outro filme que eu acabei de rodar nos Estados Unidos, em Detroit, um filme brasileiro, uma produção brasileira, do José Eduardo Belmonte, e super bacana também, um outro filme independente, super artesanal, e que eu, enfim, muito feliz com a história, né? O meu personagem é um imigrante que tenta sobreviver e acaba se enfiando em confusão, evidentemente, lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, tem um processo bacana com outros personagens legais também. E é uma produção brasileira? É uma produção brasileira que contratou uma produtora norte-americana, e aí a gente conseguiu, enfim, executar com toda a galera de lá, e, enfim, uma mistura, né, uma troca de culturas, troca de experiências, bem rica, assim, que eu achei super importante e fundamental, né, esse rompimento de fronteiras, né, que eu acho sempre bonito, né, enfim, no momento de guerras, né, que a gente vive, que o mundo vive, assim, por quê, né, para quê, né, quando a gente tem a oportunidade de romper barreiras e tá de frente com uma outra cultura e ao mesmo tempo a gente identifica, cara, é muito próximo, é muito igual, né, não tem tanta diferença assim. Claro que tem, cada lugar tem o seu movimento, mas, né, questão humana, né, todo mundo é frágil, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo é igual. Então, por que não se juntar e fazer tudo acontecer? Então, a gente vivenciou isso lá e foi muito rico. E foi filmado agora, então vai lançar daqui a 1 ano e meio, mais ou menos. Possivelmente. Enfim, estamos correndo para ver se a gente consegue pegar os festivais de início de ano, né? Na montagem. E vamos ver, mas para lançamento, cinema, talvez 1 ano e meio. Enfim, não tem muito jeito, né? Vini, a gente está quase chegando ao fim da nossa conversa e eu tenho 3 questões, assim, 2 juntas, que é qual conselho que você daria para quem está começando? Acho que pode ser um conselho na carreira de ator e outro na carreira de diretor. E aí eu tenho outra pergunta que eu vou fechar. Tá. Eu acho que o conselho é mesmo, tanto para a carreira de diretor como ator, que enfim, inicialmente, né, buscar os cursos, né, os cursos bacanas de pessoas legais que oferecem e que são acessíveis, e também tem cursos gratuitos em escolas, em instituições. E eu acho que é isso, estudar e positivar sempre que pode dar certo, e também eu acho que ter a consciência das nossas possibilidades, né, enquanto artista, seja como ator ou atriz, diretor, diretora, e entender, porque também tem a situação seguinte, eu quero muito fazer cinema, quero muito fazer audiovisual, mas às vezes tem pessoas que infelizmente não têm o talento para ficar na frente das câmeras, mas tem o talento para ficar atrás das câmeras, que é tão importante, tão fundamental quanto para quem está ali trabalhando, entendeu? Alguém precisa fazer acontecer ali atrás para que a gente esteja na frente das câmeras. E esses profissionais são, assim, de extremo valor, extremo valor. E eu mesmo já passei por diversas áreas por trás das câmeras, justamente para poder conhecer o trabalho e porque eu gosto de ver os profissionais trabalhando e sempre me encanta. E que se eu não tivesse, sei lá, um mínimo de talento na frente das câmeras, eu estaria fazendo alguma outra coisa ali por trás, seja de produção, seja de elenco, como eu já faço, né? Também, brinco como preparador de elenco e também na direção. Então, eu acho que é importante a gente saber reconhecer o nosso lugar, né? O que a gente tem de melhor para oferecer. E aí a gente talvez seja muito mais feliz na busca do que, às vezes, ficar forçando alguma coisa e não está rolando, e aí está sendo infeliz. E, enfim, acaba desistindo de tudo. Então, eu acho muito importante essa conscientização, sabe, da pessoa que você é e do melhor que você tem para oferecer.
Bonito isso, verdade. É um desafio, né? É um super Porque, às desafio. vezes, você precisa se conhecer, você precisa se entender, né? Exatamente, não custa falar, putz, não dou conta para ator, enfim, sabe? Eu me reconheço em vários lugares falando, não dou conta. Como eu me reconheci no teatro, né? Tipo, não dou conta disso, gente. Não é o meu lugar, entendeu? Meu lugar é outro. A gente vai começamos com o Central do Brasil e a gente fecha também com o Central do Brasil, né? Assim, uma questão que a gente queria colocar para você, assim, o que você acha que a gente precisa hoje para ter um filme com carreira como o Central do Brasil, né? Que é um filme que você falou, tem 26 anos e marca até hoje, assim, não tem data, ele é um filme que faz parte do nosso imaginário, ele tem uma força, né? Sim. Eu acho que falta investimento mais, viu, Val? Porque capacidade a gente já mostrou que tem, filmes grandiosos a gente já mostrou que tem, né? Recentemente a gente viu filmes que fizeram uma carreira lindíssima internacional, quase chegaram ao Oscar e só não chegaram por uma questão de investimento, né? Para você chegar, por exemplo, falando de Oscar, né? Lá você tem que ir para os Estados Unidos e, investir e fazer jantares e mais jantares, encontros e mais encontros, lançamentos e mais lançamentos, para que as pessoas assistam o seu filme e, né, tenham condições de votar. Porque se você não consegue mostrar para todas essas pessoas que votam, né, todos esses votantes, é difícil, né, é complicado. Então, eu acho que falta realmente um pouco mais de investimento, seja ele público, né, algum tipo de fomento que vislumbre a potência de um filme, que seja, né, o filme, a gente tem a seleção, né, do filme brasileiro que vai nos representar no Oscar, e aí eu acho que cabe, de repente, um fomento, separar uma grana para investir nesse filme. Né, porque não adianta só a gente escolher e aí o filme que se vire, que tente fazer uma carreira, é sempre mais delicado. Né, Central, apesar da história, né, de tudo, e claro, também a gente ganhou o prêmio em Berlim, que isso chama muita atenção, né? A gente tinha esse investimento que não era brasileiro, mas era de fora, né? Mas é isso, mas tinha, então acho que o que falta realmente é a grana. Tá, você acha que tem que ter uma política pública para investir nos filmes brasileiros? Porque reconheço os filmes brasileiros que tenham possibilidade de concorrer ao Oscar para fazer isso, porque muita gente não sabe, né? Que pensa que concorrer ao Oscar tem, claro, que você tem uma série de pessoas, mas você tem um lobby muito grande, que é isso, para mostrar o seu filme, porque os caras têm milhares de filmes para ver. Então tem que falar inglês, tem que ir lá, tem que fazer jantares, ter uma rede de contatos, enfim. Eu vejo uma série de conhecimento, habilidade e dinheiro que, às vezes, o filme é muito bom, como o Marte 1, né? Exatamente. E não tem esse capital nem financeiro e de relacionamento você consegue, né? Sim. Você vai e articula com outros produtores que quase chegaram lá e consegue ter esse mapa do caminho. Mas falta grana. Perfeito, exatamente. Eu acho que é isso. Né? Seja esse fomento público ou, enfim, tentar investimento estrangeiro, sei lá, algum grande produtor que olhe e queira se associar e invista. Entendeu? A gente tem que saber fazer essa busca, fazer esse caminho, sabe? E você tem ideia? Não tem ideia de quanto de dinheiro que você precisa para isso? Você tem ideia? Só para se tiver cifras, só para ficar mais claro. Não tem ideia, mas ali na base de milhãozinho, né? Caramba! Não sei, talvez acho que por aí, né? Porque é isso, você tem que bancar viagem, você tem que bancar um monte de coisa, né? Tem que esses lobbies, esses jantares. Né? O ideal é que fique no mínimo um mês rodando ali nos Estados Unidos, entendeu? Quando você vai para lá. Isso fora, enfim, os outros festivais. Não tem jeito. O mundo é caro, né? Infelizmente. Vini, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por essa conversa gostosa. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Axé para nós e muito cinema sempre. Obrigada. Obrigada, equipe. Obrigado a vocês, luz, som, câmera. Obrigada.